GZ, Podcast Grasmec. Olá, estamos aqui em mais um episódio do GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Máquinas Agrícolas. Hoje o nosso convidado é o Dr. Charles Leonardo Israel. Charles trabalha ali na UPF, é professor da UPF, foi meu professor, na faculdade e no mestrado também, tive a possibilidade de fazer ele com vocês. Mas hoje a gente vai conversar a respeito do Leantech, que é dá para se dizer assim, que é um projeto empresa ali que tem dentro da UPF, mas o Charles vai explicar melhor. Charles, muito bem-vindo aí ao nosso podcast, Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vou deixar então aqui o microfone para tu se apresentar ali, falar um pouco da tua história da UPF e dizer para nós assim, o que é o Leantech. Tá ok. Obrigado, Emerson, aí pelo convite, aí fico muito agradecido. A gente já se conhece há bastante tempo, desde a época da graduação. E, bom, eu trabalho na universidade desde 1992. Eu sempre digo que eu nasci na UPF. E de lá eu comecei como funcionário nos laboratórios de engenharia mecânica e eu sempre tive uma interação muito grande com as empresas. Então, as empresas da região ainda não tinham uma estrutura de laboratório, que a grande maioria tem hoje, e eu sempre percebia essa necessidade de interação. Então, eu era técnico dos laboratórios da engenharia mecânica, trabalhava com atendimento ao aluno e com a prestação de serviços para as empresas da região, ensaios mecânicos, de modo geral, análises de materiais, análises de falhas. E durante esse período, nos últimos 30 anos, eu tive a oportunidade, então, de fazer minha graduação dentro da universidade, em engenharia mecânica, e depois eu fiz as pós fora da UPF, que na época não tinha. E a partir de 2017, 2018, eu percebi que a gente precisava ter uma interação maior com as empresas e essa interação precisava ser mais profissional. Então, hoje a gente tem o Leantech, que é o Laboratório de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico voltado para a área de engenharia mecânica. Então, a gente atua tanto em demandas das empresas na área de projeto, processos de fabricação e materiais, mas sempre com um foco na resolução de problemas reais da indústria. Então, todas as atividades que a gente tem dentro do laboratório são voltadas para as demandas de empresas específicas. A gente tem hoje empresas que já têm um histórico conosco. A primeira que nós tivemos foi a CPFL, através de projetos da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. São editais específicos de fomento à pesquisa, mas com uma interação forte com a indústria. Então, nesses editais, a gente procura, junto com a companhia, solucionar um problema técnico voltado para o setor. Nós temos atuado principalmente em demandas que envolvem engenharia mecânica. Então, projetos mecânicos e tudo mais. Ali foi possível a gente criar uma estrutura disponível para as empresas com engenheiros, com mestres, com conhecimento específico. E aí começou a aparecer outras demandas. E a Grasmec foi a primeira empresa que nos procurou sem um edital específico, mas com um problema real. Então, a Grasmec apresentou um problema para nós, eu montei uma equipe, e essa equipe procurou durante um período de 1 ano e meio, mais ou menos. Foi 1 ano e meio. Foram 18 meses aquele projeto, foi muito legal, e a gente procurou trabalhar com vocês e atender aquela demanda específica. Então, o Leantech, ele tem essa característica. É um laboratório da universidade, então nós não somos uma empresa, a gente está dentro do guarda-chuva Universidade de Passo Fundo, mas a gente procura atender demandas específicas das diferentes tipos de empresas, Uhum. Então, mas só para o pessoal até que tem empresa entender. Então, assim, tem algum problema dentro da empresa. Ele tem que ser relacionado, pode ser a projeto, pode ser fábrica, chão de fábrica, tem algo ou mais específico, assim, tipo, a gente só trabalha com projeto, a gente só trabalha com... Ou não, são vários cenários que tem ali dentro que vocês conseguem desenvolver. Não, o nosso foco é a área da engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Então, o grande guarda-chuva é a engenharia mecânica. A minha pós-graduação é em materiais. Então, por exemplo, o problema
de material metálico, programa de seleção de materiais, propriedades mecânicas, análise de falhas, desempenho, comportamento, esse é o nosso dia a dia. Outras demandas, por exemplo, como aconteceu com a Grasmec, que era uma demanda mais voltada para layout de fábrica, PCP, processo de fabricação. Então, a gente tem uma equipe especializada na área também. E para mim chegar até o Leantech, simplesmente ligo lá, como é que eu chego assim, eu tenho realmente algo para resolver aqui na minha empresa. Eu falo contigo lá na UPF, como é que funciona para mim chegar? O primeiro contato pode ser através das redes sociais, então a gente tem o Leantech no LinkedIn, no Instagram, que pode entrar em contato. Pode ser pelo próprio e-mail do Leantech, que é leantech@upf.br. Né? Pode ser através de contato direto no laboratório, então a empresa pode ir até o laboratório que fica dentro da UPF, no ITEC, que é o Instituto de Tecnologia, que é a nossa unidade, né, que o Leantech pertence, e nos apresenta a demanda, ou a gente pode também entrar em contato e nós podemos ir até a empresa e estudar a melhor solução, né, e avaliar o que fica melhor. Nem sempre precisa ser feito um projeto, às vezes uma conversa já ajuda a solução daquela demanda e para nós também já é sensação de dever cumprido, vamos dizer assim. Para nós foi assim, né? Contando um pouco do nosso case ali com vocês, a gente tinha a gente queria ver uma solução, né? Eu cheguei com um problema tipo, será que realmente o nosso processo produtivo é esse? Será que a gente tem que, né, ver outro processo? Será que o layout da nossa fábrica, né, tá correto para a demanda de produto? Enfim. Só que foram surgindo tantas outras demandas, né, dentro do projeto, né, e teve várias soluções que a gente chegou ali, a gente já implementou, tem outras que a gente está implementando ainda. Então, assim, né, dá para chegar com às vezes tu chega com um problema, né, vamos dizer assim, vamos chamar de problema, mas tu acaba tirando vários gargalos, né, porque foi um projeto a longo prazo. Tem algum prazo que vocês estimulam ou vocês estimulam conforme o projeto? Ou não, o Leantech só trabalha com projetos de um ano? Não, assim, a gente tem, por exemplo, a gente tem prestação de serviços no laboratório. Simples prestação de serviço. A empresa, ela quer fazer a digitalização de um componente, ela quer fazer o modelo de um componente físico. Então, nós temos um equipamento no laboratório que é um scanner 3D. Ela pode procurar o laboratório, diversas empresas da região procuram o laboratório. Ela pode ou contratar o Leantech para executar esse serviço ou alugar esse equipamento. Então, a gente dá o treinamento para a empresa, então a empresa vai destacar, olha, o engenheiro que vai acompanhar o Leantech vai ser o fulano, a gente dá o treinamento para ele, e daí essa empresa pode alugar. A gente faz isso com diversas empresas. Então, não tem um tempo mínimo. Tem os projetos, que são os projetos institucionalizados, que a gente chama, normalmente com um edital de fomento, seja ele ANEEL. A gente tem duas linhas principais, que ou é ANEEL ou é através dos projetos com a CAPES, que são os MyDAI, que são projetos específicos mais para o tempo de duração de um mestrado, por exemplo. Então, a gente desenvolveu um que agora finalizou com a Bruning de Panambi, por exemplo, que era uma demanda específica na área metalúrgica. Então, esse projeto ele permitiu que fosse selecionado um engenheiro. Esse engenheiro ele recebeu uma bolsa do governo federal e, durante 24 meses, ele estudou aquela demanda específica com dedicação exclusiva para a empresa Bruning. A gente teve um aqui com a empresa Stara, também voltado mais para processos, daí questão de soldagem. São diversas as demandas, mas depende muito da necessidade da empresa. E a gente, dentro do laboratório, a gente tenta caracterizar o que é melhor. Bom, é uma simples prestação de serviço, então tem um tratamento. É um projeto a longo prazo, que precisa de uma equipe maior, que precisa de uma dedicação maior, né? Alguém mais dedicado, assim. Então, aí a gente procura caracterizar dentro desses editais. E são os alunos, então, também que se envolvem nesse projeto? Alunos de mestrado e de graduação? Sim, o bacana, hoje o laboratório deve ter, a equipe ela não é fixa, ela é flutuante, né? Eu tenho uma equipe fixa, mas ao total normalmente tem em torno de 20 pessoas. A gente tem desde o aluno do segundo semestre da engenharia mecânica,
porque ele iniciou e ele não sabe muito bem o que ele quer fazer da vida, mas ele gosta de engenharia mecânica. Então, ali ele já começa a entender que ele não vai trabalhar com carro, né? A mecânica é muito mais ampla do que um automóvel, né? É o melhor exemplo do que a área da mecânica pode fazer, mas tu passou por isso, né? Sim. Bom, tu tem um histórico que tu já se criou dentro da empresa, né? Mas só te interrompendo, eu lembro que no primeiro dia de aula, não sei se não foi até tu, Charles, que falou que a gente chegou lá e disse, quem veio só lidar com carro aqui, então vocês não é o curso certo, a gente tem várias outras demandas. Isso aí. A gente ficou marcado. A gente sempre procura deixar, porque tem essa expectativa, né? A família também tem a expectativa. Eu já não preciso mais ir atrás de um mecânico. Eu sou engenheiro mecânico há 24, 25 anos, e se deu problema no meu carro, eu tenho que ir atrás do mecânico, porque eu não faço a mínima ideia. Um pouco de noção a gente tem, mas eu não sou um especialista em automóvel, né? Então a gente tem duas características que eu acho muito legais no Leantech, que é a possibilidade de todos os interessados em participar, eles podem participar, então desde um aluno do primeiro, segundo nível de engenharia mecânica, a gente tem casos, por exemplo, como o Diego, que teve aqui alguns dias atrás, que tem todo um histórico profissional fora, fez mestrado em Santa Catarina e está inserido no laboratório justamente para atender melhor as demandas das empresas, né? Então, um profissional aí com uma larga escala. E a gente também tem a questão multidisciplinar, então não é somente engenharia mecânica, porque tem demandas que são mais abrangentes, vamos dizer assim. Os próprios projetos com a ANEEL. Então, a gente tem... por exemplo, a gente tem um projeto agora que a gente está estudando um sistema que a gente chama de DAP, dispositivo antipouso, que ele serve para ser fixado nas torres de transmissão para evitar que as aves vão nessas torres e façam ninhos. E isso possa gerar uma interrupção de distribuição de energia. Então, a gente desenvolveu um projeto junto com a companhia com o objetivo de avaliar, primeiro, a eficiência desse dispositivo, se ele efetivamente é eficiente, e qual é o comportamento da ave. Então, a gente criou uma equipe multidisciplinar, a gente tem 2 professores da biologia, que a função deles dentro do projeto é ir até a linha de transmissão, que é um determinado comprimento conhecido, e observar o comportamento das aves. Então, isso é muito legal nos projetos, né? Que a gente consegue criar essa característica multidisciplinar, né? Não, bem legal. Então, realmente, são vários projetos, várias demandas que o Leantech pode suprir, né? E falando assim, tamanhos de empresa, então, também não influencia. Tipo, tem 5 colaboradores, 3 colaboradores, se tiver isso é indiferente. É indiferente. E até agora me surgiu uma dúvida, assim, que trabalhando com projetos, né, empresas menores. Se eu quiser desenvolver um projeto com o Leantech, pensando em máquina, né, eu consigo fazer isso também, tipo, do zero até pré-fabricação, né, porque pessoas têm empresa, geralmente fabrica. O Leantech tem essa possibilidade? Temos essa possibilidade. E agora a gente está criando corpo para atender melhor essa demanda, né? Então, a gente está criando um laboratório de protótipos. Então, a gente está recebendo um investimento significativo e a gente vai disponibilizar para as empresas da região máquina de corte a laser, centro de usinagem CNC, dobradeira CNC. E o objetivo é que, efetivamente, surja uma ideia, a empresa tem uma ideia. É lógico, a gente tem os custos institucionais, porque eu preciso garantir que a equipe tem essa possibilidade de desenvolver essa solução, mas hoje a gente consegue acompanhar a demanda desde a ideia propriamente dita. Então, por exemplo, a empresa tem uma ideia que é desenvolver uma caneta diferente, uma caneta ou um aperfeiçoar um produto, evidentemente, né? Então, a gente vai sentar com a empresa ou com o empresário, com o empreendedor. Então, pode ser o empreendedor, ele só tem a ideia. Uma pessoa que tem uma ideia e ele quer desenvolver, né? Então, a gente vai chamar a equipe do laboratório e vamos pensar junto. Bom, se eu quero desenvolver essa caneta, o que é melhor? A ideia é fazer 3, 4 peças. Então, a gente tem mecanismos hoje que permitem, que são as impressoras 3D, diferentes materiais, diferentes acabamentos e tudo mais, né? Mas o projeto permite que a gente
produza em larga escala. Bom, então a gente tem que pensar em fabricar uma matriz de injeção, injetar esse material para poder efetivamente fazer esse corpo da caneta. Então, toda essa etapa, desde a concepção da ideia até o produto final, a gente vai poder acompanhar a empresa e disponibilizar. Então, pode ser, por exemplo, vamos supor que a Grasmec quer desenvolver um produto, mas a Grasmec tem a demanda, as máquinas são destinadas para atender a demanda de produção dos produtos convencionais da empresa. Então, esse laboratório vem justamente para isso, para que a Grasmec possa se inserir lá no Lintec, um novo projeto, né, Emerson? E desenvolver uma parte dentro do laboratório. E esse laboratório ele vai ter o Lintec, a gente tem termos de confidencialidade. Então, todos os participantes eles têm termos de confidencialidade voltados para a atividade que está desenvolvendo e para as demais atividades do laboratório. Então, isso garante para a empresa sigilo sobre aquilo que ela está desenvolvendo. Bem interessante, porque às vezes a pessoa até tem a ideia e acha que, né, vou ter que montar a fábrica antes, fazer um investimento alto, então pode procurar o PF ali para, né, claro, né, o investimento vai depender muito do projeto em si, do que vai ser feito, mas até, então, como tu falou, até fabricar junto com o Lintec. A gente pode fabricar para ele e disponibilizar desde o protótipo até a escala inicial, vamos dizer assim. Inicial. Lógico, a partir do momento que aquilo atingiu uma escala industrial, aí o empreendedor vai avaliar o que é melhor para ele. Caminho seguir, né? Isso. E vale lembrar que na universidade a gente tem o Parque Científico e Tecnológico, o PF Park, né? Então também pode ser feito esse caminho, porque o empreendedor ele tem a ideia, mas a parte do produto, do protótipo, é o principal para ele, mas não é a única etapa, né? Sim. Tem toda a parte burocrática e legal, e inclusive tem agências de fomento e recursos disponíveis. Então, tem equipe lá na UPF, do Parque Científico, que pode ajudar ele nessa etapa de captação de recursos. Só fugindo um pouquinho do Lintec, como é que funciona o PF Park ali, até para quem quer conhecer melhor também, assim, o que seria o PF Park e como é que ele conversa com a mecânica e com o Lintec ali? Na verdade, assim, o parque ele é uma unidade dentro da universidade, não é uma unidade acadêmica, né? Então é um setor que trabalha com essa interação forte entre universidade e empresa. O Lintec é um laboratório voltado mais para a engenharia mecânica, mas a universidade ela é ampla, ela tem todas as áreas do conhecimento, né? Então, por exemplo, tem lá uma demanda voltada para a medicina e tem o empreendedor que tem uma solução voltada para o agronegócio. Então, ele pode procurar o PF Park, até deixa a sugestão, né? Sim. De repente, tu convidar a equipe lá e trocar uma ideia com eles também. Pode ir até lá e gravar lá, ou eles virem até aqui. E esse empreendedor vai procurar a equipe e a equipe vai encaminhar ele da melhor maneira possível e começar a inserir ele dentro dos sistemas das diferentes possibilidades que o parque tem, né? Porque o que é legal do parque é que pode ser uma empresa já estruturada, como a gente tem lá, a Stara está lá, por exemplo, né, com a Stara Labs, que quer desenvolver uma parte específica, ou pode ser um empreendedor que está iniciando, que está começando a ideia, e eles também podem ajudar nesse encaminhamento. Então, são tantas possibilidades que eu vou te dar uma sugestão, que é efetivamente fazer um bate-papo com eles e conhecer, de repente gravar lá, eu acho que seria bem legal. Eu conheço o PF Park, assim, nunca fui como empresa lá, né? Um dia eu fui para conhecer, ver, eu acho bem interessante o sistema deles ali, né? Mas confesso, assim, que não conheço muito como o funcionamento do PF Park, né? Eu conheço o espaço lá, vi que tem várias empresas lá, mas nunca cheguei com uma demanda para o PF Park lá, mas é um baita espaço, um espaço muito bonito lá, vale a pena até quem quiser ir conhecer, né? É bacana, bacana, muito bonito. Só chegar lá, falar com o pessoal, é bem interessante. E tu comentou ali que o Lintec, então, vai começar a fornecer né, a parte da fabricação ali. Hoje ainda não é uma área do Lintec, o Lintec já faz isso, mas... Assim, não, a gente tem, mas ainda, vamos dizer assim, ela está de forma amadora.
os equipamentos não chegaram. Então, a gente já submeteu os projetos de fomento pertinentes, já foram aprovados, a gente já tem recurso e a gente está iniciando agora a aquisição propriamente dita dos equipamentos. Então, eu acredito que a gente deve ter aí em torno de 90 a 120 dias aí a área já com os equipamentos disponibilizados. Não, é bom. Mas sim, o pior a gente já tem, que é o recurso e a compra dos equipamentos. Então agora é questão de instalação, ajuste. Tem ajuste ideal. O Lintec não é o único laboratório que faz esse tipo de prestação de serviços na universidade. A gente tem o Núcleo de Tecnologia Mecânica, que é um setor que já deve ter aí pelo menos 40 anos de existência, e que aí ele trabalha, mas aí mais voltado para as demandas, vamos dizer assim, demandas rotineiras das empresas. Então, por exemplo, a empresa comprou um lote de material e quer avaliar a composição química, os ensaios corriqueiros, os ensaios usuais das empresas, então o núcleo está mais preparado para isso, né? O Lintec é mais efetivamente para esse desenvolvimento especial. A gente quer trabalhar mais com a parte de desenvolvimento, a parte de inovação propriamente dita. E o núcleo já é mais algo mais corriqueiro, que tipo é uma análise. Já é mais uma prestação de serviços. O núcleo é mais voltado para a prestação de serviços. Então, aquela parte mais voltada assim, para projetos especiais, projetos de pesquisa, aí a gente entra no Lintec. A gente está no mesmo prédio, então a gente tem uma interação muito grande, né? Só que o núcleo ele tem assim, uma parte mais voltada também para a questão acadêmica, onde que os nossos alunos de engenharia mecânica têm as atividades do dia a dia. Os laboratórios que a gente usava. Os laboratórios lá, ficam todos, da engenharia mecânica, ficam todos dentro do núcleo de tecnologia mecânica. O Lintec ele é mais voltado, então, especificamente para atender demanda das empresas. Como é que o aluno pode ser beneficiado disso? Através dos estágios. Então, a gente sempre tem estágio remunerado para as empresas. Sim, que o aluno pode fazer para os alunos. Para os alunos, né? Faz tanto lá quanto na empresa, né? Isso, mas assim, todas as atividades que a gente tem no Lintec sempre tem uma empresa envolvida. Então, por exemplo, um aluno do primeiro nível, ele quer começar a trabalhar conosco lá. Eu vou inserir ele num projeto já existente e ele vai trabalhar com uma equipe já experiente. Então, normalmente, um aluno de graduação, ele tem junto com ele um aluno de mestrado e que vai ter já um dos colegas profissionais ali que vai estar orientando esse aluno. E eu acho bem interessante, porque muita gente não sabe que a universidade tem esse recurso, né, de colaborar com a empresa. As empresas grandes assim já vão mais atrás disso, mas eu vejo que muita empresa menor e até nós aqui tem muita demanda que às vezes a gente não lembra que a universidade pode auxiliar. Perfeito, né? Perfeito. Então eu acho bem legal e até deixar para o pessoal ir atrás da UPF. Não precisa ser graduado na UPF, não precisa ter participado da UPF para chegar lá, né? Não. E é bem bom, assim, porque a gente gosta muito dos nossos ex-alunos, né? É bom ir lá visitar, ver o pessoal, é bom. Eu gosto muito de ir lá na UPF, mas eu acho legal essa divulgação, porque muita gente às vezes acha que tem que fazer um investimento muito alto para fazer alguma coisa e a UPF está ali para auxiliar, né? Falando mais especificamente de fábrica, assim. Então é um núcleo muito bom, é uma estrutura muito boa, eu conheço lá, então né, eu acho que essa divulgação assim, é de extrema importância até para as empresas que estão começando, está aqui do lado, né, pertinho aqui da nossa cidade, na Metalc, Passo Fundo região aí. Então, é só chegar lá que o pessoal atende super super bem. São muito bem-vindos. E as demandas podem ser as mais diferentes, né? A gente, lógico que o nosso foco é voltado para as demandas de engenharia mecânica, seja de projeto, processo de fabricação ou materiais de construção mecânica. Mas a gente, com certeza, vai ajudar e encaminhar para as diferentes especificidades, porque a universidade ela tem 55, 60 cursos de graduação, então todas as áreas do conhecimento estão ali inseridas. Né? Ali mais voltado para a indústria, além de mecânica, quais os cursos assim que o pessoal pode procurar ali que vão auxiliar, que os alunos vão trabalhar em cima, mais específico? No Lintec em específico, a gente tem uma interação forte com a engenharia elétrica,
a engenharia mecânica e engenharia elétrica. Mas, como eu tinha comentado antes, a gente tem um projeto em específico que a gente tem a equipe da biologia. A gente tem outro projeto que agora a gente está trabalhando com a inteligência artificial e com uma equipe da engenharia da computação. Então, são as mais diferentes áreas. O ITEC, que é o Instituto de Tecnologia, onde que a engenharia mecânica está inserida e, consequentemente, e o mestrado também, né? O INTEC ele está vinculado na estrutura organizacional da universidade, vamos dizer assim, ele é diretamente linkado ao programa de mestrado em projeto e processos de fabricação. É um laboratório vinculado a esse curso, né? Mas a gente tem diferentes possibilidades e demandas, né? E agora tu falou no mestrado, e aí como eu participei do mestrado, acho até interessante para o pessoal que está assistindo e tem empresa levar algumas demandas também, porque às vezes os alunos, né, querem algum, né, para fazer alguma tese, para trabalhar em cima de alguma coisa, né, quanto mais voltado à indústria, ao dia a dia, acho que fica mais interessante. Então o pessoal também que está assistindo, está escutando, tem alguma demanda e quiser levar para os alunos do mestrado, também pode. Eu acho que isso aqui seria interessante desenvolver em mestrado. São 2 anos? São 2 anos de mestrado. Então, tenho 2 anos aí né, para desenvolver. Não tenho tanta pressa, porque às vezes a empresa sabe como é que é, né? É para ontem. Então, eu acho, né, como é que funciona, assim, também chega lá com o pessoal pode ser do INTEC, pode ser do mestrado. Pode ser do INTEC, pode ser o próprio programa do mestrado. Como é que funciona? Até legal ter lembrado isso. Como é que funcionam os projetos? Normalmente a gente procura caracterizar de acordo com a urgência do solicitante ou da empresa, né? Se ele tem uma demanda, por exemplo, a médio e longo prazo, essa demanda, por exemplo, pode levar aí entre 1 ano, 2 anos, isso é pertinente, de repente, para uma bolsa de mestrado. Uhum. É interessante por quê? Porque a empresa vai ter um engenheiro, normalmente engenheiro, nosso mestrado não é específico para engenheiros mecânicos, mas vai ter, a grande maioria né? Então Sim. Vai ter um engenheiro mecânico e um orientador durante 2 anos trabalhando sobre aquela demanda. Tá? Então, em específico sobre aquela demanda. Por exemplo, o projeto que a gente teve poderia ter sido desenvolvido dentro de uma Sim. dissertação de mestrado. Quando é feito esse tipo de parceria, os testes necessários, então, por exemplo, a empresa quer substituir um processo de fabricação. Tem um componente lá que ele é fundido, por exemplo, e quer substituir por usinado, ou ao contrário, ele é fundido e quer substituir por forjado, porque tem maior resistência, mas ela quer avaliar o quanto mais resistente isso vai ser, qual é o impacto financeiro disso. E ela tem tempo hábil para esperar essa resposta ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, então isso pode ser uma dissertação de mestrado. Outras vezes a empresa não tem esse tempo. Sim. Ela precisa lançar um produto e o protótipo começou a quebrar. Então a gente pode ajudar a analisar aquela falha, aquela fratura, aquela peça que quebrou, identificar uma possível solução, recorrer a alternativas que tenham melhor desempenho. Só que isso não pode esperar 2 anos, porque aquele produto não pode esperar. Então, aí sim, a gente vai desenvolver uma equipe e isso vai acabar gerando uma consultoria e tudo mais, como aconteceu até com o próprio exemplo aqui da Grasmec. Então, o ideal é a gente sentar, analisar e conversar. A gente tem possibilidades de diferentes frentes, diferentes formas. Tudo depende da necessidade e urgência da empresa. E, às vezes, a empresa ela tem uma demanda, mas aquilo para a empresa não vale a pena, porque é uma pesquisa básica, vamos dizer assim, mas ela pode ser o padrinho de um aluno de graduação e gerar uma bolsa para que o aluno desenvolva aquela solução ao longo de um determinado período. É lógico, todas essas iniciativas, então a gente vai fazer um projeto de pesquisa, né? Isso é gerado um projeto de pesquisa, institucionalmente ele é analisado, né, por as diferentes frentes, até para garantir toda a segurança e confidencialidade que a empresa requer, né? Aquilo que não tem segredo estratégico da empresa, aí a gente acaba normalmente gerando publicações técnicas, Sim. que também é bom para a empresa, né? Uhum. Publicações científicas, aquilo que é mais restrito, mas sempre, todas as nossas atividades, a gente gosta muito de deixar bem claro que é em comum acordo com a empresa. A empresa é quem vai decidir qual vai ser o encaminhamento. Qual vai ser a linha ali dentro que vai seguir, né? Não, bem legal, assim, então, né, só reforçando para o pessoal aí,
Só levar lá para a UPF, que tanto quanto as empresas necessitam dessa demanda, a UPF também necessita, né? Até para os alunos ali e tudo, então para o núcleo do Leantech, enfim, núcleo de tecnologia, várias possibilidades aí para o pessoal. Charles, eu vou deixar o microfone aí aberto para tu fazer as considerações finais aí, não sei se tu, né, quer falar mais alguma coisa com o pessoal. Já te agradeço aqui por ter participado do nosso podcast, aí agradeço ter aceitado o convite vindo ali de Passo Fundo aqui, passar um tempo conosco. Deixa aí também os contatos para o pessoal que quiser falar com vocês aí, então o microfone é todo teu. Perfeito. Bom, eu acho que, primeiramente, agradecer lá atrás, no início do Leantech, quando a Grasmec acreditou, né, foi a nossa primeira empresa, foi a primeira empresa que nos contratou especificamente para uma consultoria, né, para uma consultoria específica. Até então a gente só trabalhava com projetos com editais, então a gente já tinha desenvolvido alguns outros produtos, algumas outras soluções, mas com editais de fomento. Foi a primeira que efetivamente disse, olha, vamos sentar, vamos analisar, vamos fazer um plano de trabalho, vamos montar a equipe e a gente quer um resultado em determinado tempo. Então, meu agradecimento por acreditar, né, na equipe, na ideia, e agradecer também as empresas que fazem parte hoje do nosso sistema. Então, eu gostaria de citar nominalmente, né, a gente tem a própria Stara, que desenvolve atividades conosco. Agora tem uma iniciativa bem legal que está aflorando, assim, mas logo, provavelmente a equipe da Stara vai compartilhar. A Fert System, a Bruning, né? A Fert System lá de Passo Fundo, a Bruning é Destrack, lá de Passo Fundo também, né? Então, são diferentes empresas aí todos eles são projetos completamente diferentes um do outro, e isso é muito legal no Leantech. Então, o aluno que está lá dentro, lógico que, evidentemente, respeitando a confidencialidade de cada uma das iniciativas, mas ele tem a oportunidade de estar inserido em desenvolvimento com tecnologia efetiva de ponta. E outra coisa que a gente faz muita questão é que o aluno vá até a empresa. Então, todos os projetos, a equipe é quem participa. Então, por exemplo, a gente tem um projeto agora com a empresa Fert System. Esse projeto é através do fomento de uma modalidade chamada MyDai. Então, tem um aluno de mestrado, tem alunos de graduação, e uma vez por semana eles vão até dentro da empresa e participam das atividades pertinentes lá com a equipe de engenharia. Vai o aluno de mestrado, que está desenvolvendo, e vai também o aluno de graduação, que está no segundo nível, que já começa a ter essa interação. Isso é bom, então, isso é uma experiência que para ele sim, vai ser marcante, eu tenho certeza. Eu lembro na minha época de faculdade, o pessoal que não tinha muito contato e o pessoal que conseguia ter mais contato com a empresa era outra visão até de graduação, né? Então, isso é bem interessante também para os futuros engenheiros que a gente vai ter aí no mercado. Eu sempre digo, nós não somos uma unidade de negócio, né? Nós somos um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Mas o nosso principal ativo é o aluno. O que nós temos diferente de um laboratório que presta prestação de serviço é o nosso aluno de engenharia mecânica, o nosso aluno de mestrado, o aluno de engenharia elétrica, das engenharias como um todo, né? E por trás desse aluno a gente tem um histórico de 55 anos na Universidade de Passo Fundo, agora 56, né? Então isso é muito legal. Isso aí. Então tá, Charles, agradeço aí a presença no nosso podcast. Deixo convite para o pessoal aí escutar e olhar os outros podcasts e aguardar que vem muito mais novidade por aí. Até mais e muito obrigado. Obrigado. GZ Podcast Grasmec. Inscreva-se em nossas redes sociais.